5 curiosidades que talvez você não sabia sobre o Paraguai. Bom, galera, hoje a gente vai conversar sobre alguns pontos, vou trazer algumas informações aqui para vocês. Como vocês sabem, o intuito do canal é ajudar com bastante informação valiosa aqui para você que não mora ou já está morando e muitas vezes ainda não sabe dessas informações, tá bom? Então, roda a vinheta, bora comigo. Bom, a primeira curiosidade é que o Paraguai ele tem um imposto único, tá? Assim como o Japão e Suíça. Então, o imposto único aqui do Paraguai é o IVA, né? O Imposto de Valor Agregado, que seria de no máximo 10% e tributado no valor líquido da sua renda, tá? Ou seja, sobre o lucro. Além de aliviar a questão de impostos para as empresas e também trabalhadores, né? Aqui no Paraguai, o salário mínimo para o empresário ele se torna menos impactante por não ter descontos sindicais e FGTS, por exemplo. E isso, é claro, beneficia principalmente o trabalhador, né? Que pode ganhar o salário mínimo mais comissão, salário mínimo mais participação de lucro, enfim, né? E o salário mínimo, é claro, do Paraguai, ele é de 2.899.000 guaranis, que hoje daria em torno mais ou menos aí um pouco mais de R$2.000. Está aí a conversão na tela para você, ou seja, um salário maior com um custo de vida de até 40% a 44% menor do que o do Brasil, aumentando, é claro, a qualidade de vida aqui dentro do país. A segunda curiosidade é que o Paraguai ele não tributa renda gerada no exterior, diferente, por exemplo, do Uruguai. Tá? O Uruguai hoje ele tem um dos custos de vida mais caros da América do Sul, tá nesse ranking em primeiro lugar, e tem a isenção de rendas geradas no exterior durante um período de apenas de 10 anos. Tá? No Paraguai, independente do quanto tempo você permanecer aqui dentro do país, ou você estiver operando aqui por dentro do país, você vai ter a sua renda livre de qualquer tipo de tributação se ela for gerada da fronteira para fora. E se for gerada da fronteira para dentro, como eu falei, né, seria o IVA de 10% aplicado sobre o valor líquido. A terceira curiosidade é que os paraguaios são muito hospitaleiros, galera. São muito mais receptivos do que diversos outros países, como países vizinhos, como a Argentina, Uruguai, Chile. Eles encantam ensinar sobre a cultura, sobre a história do país, né? E também, principalmente, sobre o idioma deles, né? Que é o Guarani, né? E também o castelhano, que, vamos dizer assim, é o espanhol, né? E cada espanhol de cada país, como a Argentina, Bolívia, Uruguai, tem as suas gírias, né? Enfim, suas formas de falar. Então aqui se fala o castelhano, né? Então o paraguaio ele é muito conhecido por ter essa forma carinhosa de receber o imigrante aqui no país dele. Ah, e é claro, não esquece, tá? Isso é uma dica que eu sempre dou para todo mundo aqui nos meus vídeos e até mesmo com a galera que entra em contato comigo lá no Instagram. Jamais fale mal do Paraguai, tá? O paraguaio também ele é muito patriota, então ele ama o país dele e ele jamais vai permitir que qualquer estrangeiro que não deu certo as políticas sociais ou políticas econômicas no país dele venha para o Paraguai, né? E ainda queira criticar o Paraguai por suas culturas ou forma de como o Paraguai funciona, tá bom? Você tem todo o direito de gostar e não gostar, mas se você não gosta, procure deixar isso para si mesmo ou comentar em família, mas evite de comentar em público para que você não tenha aí problemas sociais e se socializar melhor com os paraguaios aqui dentro do país, beleza? Isso é uma dica que eu sempre dou para a galera. A quarta curiosidade é uma questão também que muitas vezes preocupa os brasileiros e, é claro, outros tipos de imigrantes também, tá? Que é o processo migratório. O Paraguai, ele, por mais que muitas pessoas, e principalmente brasileiros, pensem que o Paraguai não tem regras, é um país sem lei, tá? Muito pelo contrário. O Paraguai, ele tem um processo migratório exigente e muito mais responsável que, por exemplo, o processo migratório do Brasil, né? Então, o Paraguai, ele, por exemplo, ele não aceita um imigrante de forma definitiva sem esse imigrante comprovar uma relação fiscal com o país, ou seja, sem ele ter um trabalho, uma formação acadêmica, ou ele ser um prestador de serviço, ou ter uma empresa, né, ou ser pelo menos aposentado no país de origem. Então a pessoa, para permanecer aqui no Paraguai, ela tem que ter uma renda para não ficar dependendo do Estado e assim, é claro, não gerar índice negativo para a população e para os paraguaios. E sobre essa questão do Paraguai também ter um processo migratório responsável, isso é claro que vai evitar, né, existir crises migratórias aqui dentro do país, né, onde tem um controle melhor e também, é claro, os direitos constitucionais civis somente são resguardados aqueles que estão devidamente documentados aqui dentro do Paraguai, justamente para evitar que imigrantes ilegais permaneçam e consigam se estruturar aqui dentro do país. Então aquela pessoa que está devidamente legalizada, ela pode sim permanecer aqui dentro do Paraguai e ter uma vida normal. E é claro, já que a gente falou de processo migratório,
não esquece, é claro, de contactar o pessoal da Ideal Assessoria Migratória, que é a nossa parceira aqui do canal, e também fazer o seu processo migratório aqui para o Paraguai de forma segura, acessível e também com total segurança jurídica, tá bom? Então, entre em contato com eles, faz o teu orçamento, que eles têm diversos pacotes de serviços que cabem no seu bolso e condições de pagamento. E a quinta e última curiosidade sobre o Paraguai, pessoal, isso é muito importante, principalmente para você que vai vir aqui talvez empreender ou vai muitas vezes fazer negócio ou comprar um veículo, etc, tá? O paraguaio, ele tem um hábito na negociação dele que quando ele fala último preço, nossa, esse é meu último preço, é porque é o último preço, galera. Então você evita de ficar chorando, até mesmo para que ele não fique bravo e já não queira mais negociar com você. E outra coisa também muito importante de dizer para vocês, nessa quinta curiosidade, que é sobre negociação aqui dentro do país, tá? Evitem também de fazer comparações de países, tá? Vai ter paraguaios sim que que se você disser assim para ele, ah, não, mas isso lá no Brasil é muito mais barato do que aqui, ele vai te dizer assim, então vai no teu país e compra lá. Eu não vejo erro nisso, tá? Se você está fazendo comparação e você diz que no Brasil é mais barato, então compra no Brasil, né? Mas não precisa ficar, é claro, falando para a pessoa, né? E muitas vezes no sentido de ofender, como muita gente faz. Então, se você vai negociar, evita também usar essa frase, né, na negociação. Ah, mas no Brasil é muito mais barato, tá? Então, sempre você vai negociar e você pede para baixar um pouquinho, e no momento que você diz, se você quiser finalizar a negociação, você finaliza com qual é o teu último preço. E aí a pessoa vai te dizer, meu último preço é tanto. E se ela chegou nesse preço, é porque realmente ali a margem dela é mínima que ela pode chegar, e ali ou sai negócio ou não sai. Bom, galera, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, e é claro, se gostaram, vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações, me segue lá no Instagram, também não esquece de seguir a Ideal Assessoria Migratória também, para você ficar a par de todas as informações também a respeito do Paraguai. E é claro, se você ainda não acompanha o canal, tá? Entra aqui no perfil do canal, assiste os vídeos ali, como por exemplo, o golpe da cidadania, que muita gente oferece cidadania para o Paraguai e não existe, se vale a pena trabalhar como CLT aqui no Paraguai. Bom, tem diversos vídeos aqui para ajudar você a tomar a decisão ou ainda pensar um pouco melhor sobre morar ou investir aqui no Paraguai. Beleza? Galera, meu forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau! Encanta